Nos últimos dias, 3 bancos nos Estados Unidos declararam falência. Um deles, o Silicon Valley Bank, um dos maiores bancos americanos e mais importante no setor de tecnologia e startups. Isso gerou uma crise bancária e uma corrida aos bancos que obrigou o governo americano a intervenir para salvar os clientes de algum desses bancos, como não era feito desde a grande crise de 2008. Mas o que levou a essa crise financeira nos Estados Unidos e quais bancos foram afetados e qual será o impacto no Brasil? Meu nome é Fábio e esse é o Liberdade para Escolher. Na última quarta-feira, dia 8 de março, o banco americano Silvergate anunciou que estava encerrando as suas operações. 2 dias depois, o Silicon Valley Bank, o Banco do Vale do Silício, que é o 16º maior banco dos Estados Unidos, também encerrou suas operações por insolvência, o que acabou sendo a segunda maior falência bancária da história americana. Outros 2 dias se passaram e no domingo mais uma instituição declarando falência. Desta vez o Signature Bank, que acabou sendo assumido pelo governo americano, sendo a terceira maior falência bancária da história dos Estados Unidos. Esse dominó de falência de bancos causou uma verdadeira crise bancária nos Estados Unidos. E para evitar novas corridas aos bancos, o que poderia aumentar ainda mais o problema de liquidez desses bancos, pondo em risco o sistema financeiro americano, o Federal Reserve, junto com o Tesouro Americano e o FDIC, que é o Federal Deposit Insurance Corporation, que é um instrumento muito semelhante ao nosso FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, fizeram uma declaração conjunta anunciando linhas de liquidez para os bancos que estavam passando por problema para assegurar a estabilidade do sistema financeiro americano e trazer, claro, mais tranquilidade para os clientes e o mercado. Mas o que levou à bancarrota do Silicon Valley Bank e por que esta crise financeira está acontecendo agora? E quem é responsável por ter causado essa crise? A razão para tudo isso, claro, é a má gestão do governo federal. Essa crise que está acontecendo agora é porque o governo federal gastou muito dinheiro, imprimiu muito dinheiro e, de consequência, ele colocou uma quantidade inimaginável de dinheiro em circulação na economia americana durante a pandemia, o que fez com que a inflação estourasse e eles tivessem, claro, que conter a inflação com políticas monetárias mais restritivas, principalmente aumentando a taxa básica de juros. E o Silicon Valley Bank, ele é um banco que foi fundado nos anos 80. Ele tinha como público-alvo, os seus clientes eram startups e empresas de venture capital, que em grande parte ficavam ali na região do Vale do Silício. Da pandemia para cá, teve uma injeção de dinheiro, né? Essa injeção de dinheiro na economia fez com que várias empresas e startups recebessem mais aporte de capital. E esse capital excedente das empresas foi depositado, claro, em bancos. E o banco mais importante do Vale do Silício era o Silicon Valley Bank. Então, no primeiro quarto de 2020, o SVB tinha 60 bilhões de dólares em depósitos. Quando a gente olha já o primeiro quarto de 2022, a gente vê que o banco tinha mais de 200 bilhões de dólares em depósitos, ou seja, um aumento significativo de montante financeiro no banco. E esse dinheiro não fica parado no banco. Uma vez que o banco tem dinheiro em caixa, ele precisa fazer o dinheiro render. Tem várias opções que um banco pode tomar, ele pode emprestar para outras startups e projetos, criando assim mais dinheiro na economia, ou ele pode investir em títulos, bonds, ações e etc. E o que o Silicon Valley Bank decidiu fazer com todo esse dinheiro? Ele decidiu investir em um dos ativos financeiros que, em teoria, são os mais seguros do mercado, que são títulos do governo americano de longo prazo e hipotecários. Isso ficou claro no balanço do banco que, em 2020, no auge da pandemia, tinha um portfólio de 27 bilhões de dólares em títulos, mas que já no final de 2021 esse portfólio subiu para 128 bilhões de dólares. Mas o grande erro do Silicon Valley Bank e dos outros bancos que estão falindo é que eles não contavam com um problema. Eles não contavam com um aumento expressivo da taxa de juros, daquela taxa de juros que o governo teve que aumentar porque eles gastaram mais do que podiam e injetaram a maior quantidade de dinheiro da história da humanidade na economia americana em questão de meses. E uma vez que as taxas de juros sobem, aqueles títulos que você tem que foram comprados com um valor de taxa de juros mais baixo, eles perdem valor na marcação a mercado, ou seja, se você carrega o título até o vencimento, você ganha aquela taxa de juros que havia sido combinada. Mas se você decide vender aqueles títulos antes do vencimento no mercado secundário, o valor a mercado cai significativamente, pois aquele título que você tem, qualquer pessoa hoje no mercado pode ir comprar um título novinho que paga uma taxa muito maior do que aquela que você está vendendo. Então, para valer a pena e você conseguir vender aquele título, você precisa vender a um preço menor do que você pagou para comprar
compensar essencialmente a diferença da taxa e aí você acaba perdendo dinheiro. E esse foi o grande problema. Com a economia americana apertada, o dinheiro que antes vinha muito fácil para as empresas de tecnologia começou a ficar mais escasso. E essas empresas que tinham grandes quantidades de dinheiro dentro do Silicon Valley Bank começaram a sacar esse dinheiro para honrar com dívidas, para pagar funcionários e todas as operações financeiras normais das empresas. E para poder dar o dinheiro de volta para as pessoas, o Silicon Valley Bank teve que começar a ter que vender esses ativos a preços desvantajosos. No momento que se percebeu esse grande problema, os outros clientes que nem precisavam do dinheiro, mas com medo de que o banco não tivesse capacidade de dar o dinheiro deles de volta, começaram a sacar seus depósitos também. E esse efeito chamado de corrida bancária fez com que os bancos ficassem insolventes, principalmente o Silicon Valley Bank, e não conseguisse honrar com os depósitos, pedindo consequentemente falência. Normalmente, o FDIC cobre depósitos bancários até $250 mil, mas o Fed e o Tesouro e o próprio FDIC, com a aprovação do presidente Biden, decidiram e aprovaram para esse caso específico que todos os depósitos de clientes do Silicon Valley Bank e do Signature Bank seriam honrados independentemente do valor. Depósitos de até $250 mil já estavam disponíveis no dia seguinte do comunicado, ou seja, na própria segunda-feira dessa semana, e para valores superiores, os clientes receberam um número de telefone especial para ligarem e obterem mais informações de como resgatarem o seu dinheiro. Então a pergunta que a gente se faz agora é: esse resgate dos bancos que faliram, pagos pelo Tesouro Americano, foram pagos pelo contribuinte ou não? O comunicado conjunto do Fed, do Tesouro Americano e do FDIC disse que não, abre aspas, nenhuma perda associada com a resolução do Silicon Valley Bank será suportada pelo contribuinte, fecha aspas. A mesma coisa foi dita também para o Signature Bank, abre aspas, assim como na resolução do Silicon Valley Bank, nenhuma perda será suportada pelo contribuinte, fecha aspas. Mas como é que isso é possível? Eu explico. O Fed e o Tesouro Americano lançaram um programa chamado BTFP, Bank Term Funding Program, que será usado para salvar os bancos com problema de liquidez. O programa é dividido em 4 frentes. A primeira chama Loans, que são empréstimos, e através do programa, bancos, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras podem receber empréstimos por até 1 ano, que normalmente são só 3 meses, utilizando títulos hipotecários e outros ativos qualificados em seu balanço patrimonial como garantia. Isso vai evitar que os bancos vendam seus títulos com prejuízo para atender a saques de clientes, o que foi exatamente o que aconteceu com o Silicon Valley Bank. A segunda frente é no pricing, precificação dos ativos, e esse para mim é o maior benefício do programa, é a forma como os títulos oferecidos como garantia eles serão cotados. Os reguladores disseram que os ativos dados em garantia pelos bancos eles serão avaliados ao valor nominal, ou seja, ao valor pelo qual eles foram originalmente emitidos, ao invés do valor de mercado. E os preços dos títulos, claro, eles caíram consideravelmente durante o ano passado devido ao aumento agressivo das taxas de juros do Fed, uma vez que o Fed estava procurando aí esfriar a inflação. E ao avaliar os títulos ao valor nominal, os bancos vão ter maior capacidade de empréstimo. O terceiro pilar é o Treasury Protection, proteção do Tesouro Americano. Ou seja, os empréstimos oferecidos pelo Fed, eles serão retrocedidos em $25 bilhões de proteção de crédito pelo Departamento do Tesouro. Isso significa que se os bancos não pagarem os seus empréstimos, o Banco Central pode mergulhar nessa reserva, embora o Fed tenha declarado que não prevê que isso será necessário. A última frente será em risco e taxas de juros. O programa ele vai adicionar liquidez à economia americana em um momento em que o Fed está tentando apertar as condições financeiras. Então, além de ter que elevar as taxas de juros, o Fed vem aparando seus ativos desde o ano passado através de um mecanismo chamado aperto quantitativo, que está reduzindo a liquidez no mercado americano para conter a inflação. E ele tem conseguido fazer isso com certo sucesso. Os ativos totais do Fed caíram para $8,3 trilhões em 8 de março, que é cerca de 8% a menos desde o pico do ano passado. Mas o balanço do Fed permanece mais do que o dobro dos $4,1 trilhões em fevereiro de 2020, antes do início da pandemia. E isso é muito dinheiro, mas o Banco Central não quer correr o risco de espantar os mercados financeiros indo mais rápido com aperto quantitativo do que ele deveria ser.
E a crise da última semana causou muita oscilação nos mercados, especialmente nas ações dos bancos menores e de bancos regionais, como por exemplo o First Republic Bank, que chegou a cair mais de 70% o valor das suas ações. Até os bancos considerados que são too big to fail, ou seja, grandes demais para quebrar, também sofreram com quedas nas suas ações entre 2% e 8%. Os preços depois, ao longo da semana, se estabilizaram, principalmente com anúncios feitos pelo Fed e o Tesouro Americano, que deram mais segurança aos consumidores que seus depósitos seriam honrados e desestimulando então uma corrida aos saques aos bancos. Mas o mercado ainda está muito sensível e reacionário. Nos últimos dias houve a maior movimentação de contas da história dos Estados Unidos, com consumidores migrando seu dinheiro de bancos menores para os grandes bancos, para os bancos too big to fail. Outro impacto é que essa nova linha de crédito do Fed irá expandir a base monetária americana, ou seja, irá colocar mais dinheiro em circulação na economia e ele vai imprimir digitalmente mais dinheiro e criar mais dinheiro que vai ser injetado no mercado. Essa consequência irá colocar mais pressões inflacionárias na economia americana e fazer com que o dólar perca mais valor e o Fed tenha que ser mais restritivo nas suas políticas monetárias futuras, que nos leva para os maiores e piores impactos que serão, claro, para os consumidores. Inflação e taxa de juros altas. Houve uma elevação da projeção do aumento da taxa básica de juros dos Estados Unidos, que para as próximas 2 reuniões do Fed estão sendo precificadas pelo mercado com um aumento de 25 pontos base. Outros ativos também acabaram se beneficiando, o ouro subiu e o Bitcoin também subiu, que mostra que as pessoas estão comprando e diversificando seus ativos em coisas que estão, de certa forma, menos atreladas aos rolos e enrolos do governo. Todos os bancos ganham dinheiro fazendo um equilíbrio entre risco e prazo, ou seja, os bancos pegam dinheiro no curto prazo para financiar ativos de longo prazo. E o ganho, claro, está no risco dos ativos. Maior o risco, maior o retorno que os bancos têm. Mas uma grande e importante diferença entre os bancos nos Estados Unidos e até na Europa com os bancos brasileiros são duas. Primeiro que nos Estados Unidos e na Europa você tem centenas de bancos. Cada cidade, cada região tem o seu próprio banco, então o sistema financeiro é muito mais pulverizado, menos concentrado, o que faz com que você tenha uma amplitude muito maior de disposição de risco e de gerenciamento de ativos. A segunda diferença que está associada com a primeira é que os bancos no Brasil, eles são muito bem capitalizados, ele tem um menor descasamento de prazos entre os seus ativos. Isso significa que a liquidez dos bancos brasileiros é normalmente maior em um cenário parecido que não deve acontecer no Brasil, segundo os economistas. Porém, como eu falo sempre, o que acontece no mundo impacta a economia brasileira. Essa semana o dólar subiu e o que deveria ser a tendência contrária, né, porque já que as nossas taxas de juros estão super altas no Brasil, o dólar deveria estar numa tendência de queda. Isso também é um sinal de que menos recursos e investimentos estão sendo feitos no Brasil este ano, porque a gente tem uma tendência aí de taxas de juros mais altas nos Estados Unidos, que faz com que os investidores prefiram deixar seu dinheiro guardado ao invés de investir em equipamentos, fábricas e etc. Então, inclusive, os economistas já estão prevendo uma contração do crédito no Brasil esse ano em 2023. Por último, temos também que ver a história aí de como é que ela vai se desenrolar, porque se o Fed e o Tesouro Americano conseguirem conter essa crise e evitarem um efeito dominó na economia e em outros bancos, os impactos no Brasil eles devem ser muito pequenos. Porém, o sistema financeiro do mundo ele é interligado e bancos têm ativos condivisos, compartilhados, o que significa que a situação financeira apertada em um banco pode fazer com que um outro banco também apresente problemas. Os bancos brasileiros, eles não estão diretamente expostos às consequências da crise do Banco do Vale do Silício, do Silicon Valley Bank, porque eles não possuem uma exposição direta aos ativos e aos montantes e às perdas não realizadas do banco. E também, como eu falei, os índices de capital e liquidez dos bancos brasileiros, no momento, eles são muito confortáveis. Mas a gente já vê bancos maiores, bancos grandes, com altíssimos riscos de default, de não pagamento, e com problemas de liquidez, como é o caso, por exemplo, do Credit Suisse, que ele vai ser salvo pelo Banco Central Suíço com um buyback de 6 bilhões de dólares do seu débito e um empréstimo de 50 bilhões de francos suíços para poder resolver o problema de liquidez. Então, apesar de não ter um impacto direto no sistema financeiro brasileiro e nos bancos do Brasil, algum impacto e expectativa, claro que menos que pequena, ela vai ter de certa forma indireta, dependendo de quão eficiente o Fed e o Tesouro Americano forem em conter essa crise.
É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. Segue também nas redes sociais e ouça o podcast do Liberdade para Escolher. Aqui tem algumas recomendações de outros episódios que podem te interessar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!